CBN Imposto de Renda. Gente, chegamos no mês de maio, que é o mês limite para o seu envio, de declaração do imposto de renda, sem, claro, aplicação de multas, juros e tudo mais. Prazo máximo é 29 de maio. E nos últimos dias a gente recebeu muitas perguntas, por isso que o nosso convidado de hoje é da própria Receita Federal, se de fato eles estão registrando um aumento de casos de malha fina. O meu convidado é o Juliano Rezende Gama, ele é auditor fiscal da Receita Federal, é um parceiro nosso no CBN Imposto de Renda já há alguns anos e gentilmente aceitou esse desafio. Juliano, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Então, antes da gente falar da malha fina, como é que está o envio? A gente entrou agora no mês, no último, na última opção, Isso, a gente podemos já chamar de reta final, Fernanda? Mas ainda não embalou para a gente chegar aos 845 mil declarações que a gente tem previsto para esse ano. Estamos na metade ali, 395 mil declarações já foram apresentadas, um pouco abaixo, comparado ao ano passado, um pouco abaixo do que a gente viu acontecer no ano passado. Pode ser um dos motivos, pode ser algumas pessoas com esse receio. Eu não vou mandar porque algum colega do trabalho já caiu na malha, algum vizinho já caiu na malha, então estou esperando para depois eu mandar minha declaração, para não ter o risco de cair na malha. Eu já ouvi isso, viu, Juliano? Então, mas isso é um mito, tá, Fernanda? É bom a gente alertar os ouvintes, porque a malha ela é reprocessada todos os dias. Então, aquele contribuinte que no primeiro momento fez a declaração e ficou na malha, se o erro for da empresa, por exemplo, que enviou os informes dele de rendimento errado para a Receita, a empresa consertando, no dia seguinte ele já sai da malha. Então, a todo dia, se aquele CPF foi afetado por alguma outra declaração, a declaração dele é reprocessada. Agora, a gente já até conversou sobre isso esse ano mesmo, Juliano? Por que essa quantidade de erros aí envolvendo a fonte pagadora? Isso, esse ano a gente teve uma mudança na forma em que as empresas enviam as informações dos rendimentos para a Receita Federal. Até o ano passado a gente tinha uma declaração que ela era muito mais resumida, era uma declaração sintética, que a gente chamava de DIRF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. A partir do ano calendário 2025, as empresas começaram a prestar essas informações por meio de outras duas declarações, o E-Social e uma outra chamada EFD-REINF, que são declarações mais analíticas, que cada rubrica é mandado separadamente, cada mês é mandado de forma detalhada. E isso fez com que a gente percebesse que várias pessoas ficassem em malha. Mas o mais interessante é que isso aconteceu logo no início. Agora as empresas já estão acertando. Comparado ao ano passado, o nível de malha está bem parecido, apenas diferença de 1%. Entendido. As empresas estão acertando ou tendo que refazer? Porque o prazo de envio daquelas informações ele é anterior à abertura do envio da Receita, Isso, isso foi enviado lá no próprio ano de 2025. Então as empresas agora estão retificando essas informações a partir do momento que os funcionários levam para a contabilidade da empresa, olha, estou ficando na malha, está dando uma divergência em relação aos meus rendimentos, as empresas têm consertado e as pessoas têm saído da malha. Entendido. Agora, quando a gente cai na malha, a responsabilidade é da empresa que declarou errado, mas ela não assume, por exemplo, pagamento de multa e outras coisas mais? Então, é importante a gente trazer mais clareza para a malha fiscal. Tá. A malha fiscal ela é um sistema da Receita Federal de Auditoria que verifica possíveis inconsistências. Então, a gente tem que sempre saber, não é porque a declaração do contribuinte está na malha que ele fez algo errado e que ele vai ter uma multa. Apenas foi indicada inconsistência entre a declaração dele e o que outras pessoas informaram a respeito dos rendimentos e despesas que ele trouxe na declaração. Quando ele verifica essa inconsistência, viu que está na malha, conferiu a sua declaração e está tudo certo, o que ele colocou na declaração dele está certo, ele leva para
ou para a empresa, caso de fonte pagadora, ou plano de saúde, ou algum médico que tenha informado alguma informação a respeito dele de algum dependente, falando, olha, estou na malha, verifique essa situação de como você informou. Uhum. Normalmente, essas pessoas verificam e retificam a informação e ele é liberado da malha e está resolvido. Mas vamos supor que a empresa não faça a retificação. Vamos supor que o médico ou o plano de saúde fala, não, para mim está tudo certo, eu não vou mudar nada não. Basta quando chega a partir de janeiro do ano seguinte que ele apresente os documentos, mostrando que o que está na declaração dele é o que realmente aconteceu. Então a Receita libera a declaração sem nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de problema. Entendido. Perfeito. E aí você disse que há um leve aumento em malha este ano em relação ao ano passado, pelo menos os dados de agora. Isso, os dados de hoje indicam um leve aumento em torno de 1%. Tanto no nacional, pegando uma extração nacional, como aqui no Espírito Santo, é um leve aumento em torno de 1%. Tá. Ao enviar a informação, por exemplo, tirei meu final de semana aí para acertar minhas contas com o Leão. Fiz tudo, chequei as informações, fiz pela forma já do pré-preenchida e enviei. Como é que eu monitoro dali em diante se eu caí ou não em malha fina? Ótimo. Então você já trouxe uma informação a mais, que a pré-preenchida ajuda bastante ao contribuinte não cair na malha. Mas não significa que eu fiz pela pré-preenchida que eu não vou ficar em malha, porque tem outros parâmetros de valores, de quantidade de dependentes, de rendimentos, que não estão atrelados necessariamente à pré-preenchida. Mas a pré-preenchida ajuda bastante, é um bom ponto de início para fazer a declaração e para evitar erros. O contribuinte deve utilizar essa sistemática que a Receita proporciona. Então ele fez a declaração pela pré-preenchida, apresentou e verificou ali que... Verificou não, né? Que ela mandou e tá, agora como é que eu faço a partir de agora? Uhum. Ele vai entrar no ECAC, que é o Sistema Oficial da Receita Federal, e vai visualizar o extrato de processamento da declaração. Como eu disse, todos os dias a declaração é processada. Se ele mandou num dia, no dia seguinte já vai ter o resultado. Se a declaração dele foi finalizada porque apurou o imposto a pagar, se a declaração dele ficou em malha fiscal por alguma pendência, já aponta qual é a possível pendência, ou se tiver restituição, que está em fila de restituição. Então, no dia seguinte, ele já consegue ver isso, e é sempre importante, Fernanda, a gente lembrar para o contribuinte, utilize o canal oficial da Receita Federal, que é o ECAC, que pode ser acessado pelo computador ou pelo aplicativo de celular. Uhum. Nunca acredite em SMS, em e-mails, falando, a sua declaração tem uma inconsistência, clique aqui, ou pague esse valor para ser liberado, evite o bloqueio do seu CPF. A Receita Federal não manda esse tipo de informação. Tá. Então, assim, no dia seguinte dá para saber se caiu ou não em malha. Perfeito. No dia seguinte ele já olha e já sabe se está em lote de restituição, se ele tem alguma pendência para poder consertar. E aí você falou, olha, vamos supor, né, exemplificando que foi já nesse final de semana que resolveu fazer a declaração. Por coincidência, esse é o último final de semana que o contribuinte tem para tentar concorrer ao primeiro lote. Então, dia 10 é o marco. Quem fez até o dia 10 tem chance de estar no primeiro lote ainda. Quem fez depois do dia 10, ou seja, deixou para segunda-feira, dia 11, já fica para concorrer no segundo lote. Uhum. Olha a situação do Rodrigo aqui. Minha empresa errou no pagamento de um bônus e eu tive que devolver o dinheiro. Eles não declararam o desconto e eu tive que devolver para não entrar na malha fina. Então, ele recebeu efetivamente um valor a mais, mas ele recebeu de forma indevida. E agora ele teve que devolver para a empresa. O que acontece? O fato gerador do imposto de renda, se a devolução foi no ano seguinte, considerando, tá? O fato gerador do imposto de renda é você ter tido a renda naquele ano. Então ele teve efetivamente aquela renda, ele desfrutou daquela renda. Por conta disso, a empresa foi lá e tributou esses valores e informou para a Receita Federal. Agora, nesse ano, quando ele devolve o dinheiro, ele vai ver que no mês que ele devolveu, a empresa abateu e descontou a menos o imposto de renda dele. Ele vai ver o efeito disso. Tá.
Eu tenho uma outra dúvida aqui de um ouvinte também. Ele diz o seguinte: olha, pago pensão alimentícia, valor determinado judicialmente. Porém, na sentença não há previsão de pagamento de escola nem de plano de saúde. Mesmo assim, eu venho arcando com essas despesas da minha filha. Nesse caso, mesmo sem constar em decisão judicial, posso declarar no imposto de renda? Aí uma informação importante: a mãe não declara a filha como dependente. Infelizmente não pode, Fernanda, porque o que é dedutível é a pensão alimentícia no valor que foi estabelecido na decisão judicial. Tudo o que ele paga além disso, a gente fala que ele paga por mera liberalidade, ou seja, por vontade e não por uma obrigação. O que é importante? Se ele já percebeu que a filha está precisando desse complemento, tanto com despesa de instrução como plano de saúde, ele pedir a revisão dessa sentença para o juiz incluir esses valores para que conste na sentença e aí sim vai ser dedutível. Entendido. Bom, é isso. Juliano, temos mais uma? Peraí que a Juliana tá conversando com mais um ouvinte aqui. O Hernandes mandou pra gente. Quanto ao imposto de renda deste ano, tem declarações que mesmo os dados da pré-preenchida batendo com os documentos, a Receita está pedindo comprovação. E aí tem que esperar até janeiro de 2027 para poder apresentar esse comprovante e a Receita fica anos para analisar, segundo o Hernandes disse. Tem uma de 2023 que até hoje está nessa situação, aguardando análise dos documentos. Apresenta em janeiro, mas a Receita fica anos e anos para analisar. E aí? Deu para entender, Juliano? Deu para entender. Vamos lá. Então, primeira informação que também é importante. Não significa que está na pré-preenchida que a declaração não vai ficar em malha, porque existem outros critérios que a Receita olha, como a questão dos valores. A Receita só começa a receber as justificativas da declaração de 2026 a partir de janeiro de 2027. Então isso realmente acontece porque a gente entende que dentro desse ano muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, 80% das pessoas saem da malha dentro do próprio ano, porque ou a empresa já corrigiu, ou o próprio contribuinte corrigiu que estava errado. Então, a partir do ano seguinte, ele apresenta a sua justificativa e a Receita, em alguns casos, realmente demora mais, porque vai depender de volume de declarações com justificativa que precisam ser analisadas, a questão das prioridades que precisam ser atendidas, a complexidade de algumas situações que precisa de mais cuidado para o auditor verificar para poder liberar ou não da malha. A gente sempre sugere ao contribuinte, igual o caso que ele fala, poxa, desde 2023 que eu já apresentei e estou aguardando. Nesse caso, entre em contato com a ouvidoria, manifeste lá a sua insatisfação em relação ao tempo que já está demasiado para a Receita Federal fornecer uma resposta. Perfeito. Juliano, sempre muito obrigada, pela sua participação. A Receita Federal que agradece, Fernando, esse canal que a gente tem de comunicação com os contribuintes. Até uma próxima.